Então nós teríamos que verificar com muito mais cuidado, no íntimo, quais são as motivações da nossa caridade. Existe a caridade por interesse, existe a caridade até por medo de sofrer. Eu tenho que doar alguma coisa porque algum de ruim pode me acontecer. E tem inclusive aquela caridade que fazemos na época do Natal. Sabemos que a proposta de Jesus é a doação, o desprendimento. Aí, quando chega o aniversário de Jesus, todo mundo passa por uma crise de consciência, por não ter feito ao longo do ano a devida caridade que já deveria estar sendo praticada pelo grau de consciência que já se possui. Então todo mundo corre de um lado para outro, e pega uma roupa usada daqui, compra um brinquedo de lá, e faz uma mobilização. Essa época, inclusive, é quando eu entro de férias, porque nós não precisamos fazer nada, porque tem tanta gente se mobilizando, é a hora de quem está trabalhando voluntariamente nas instituições dar uma parada, porque já tem muita gente envolvida, pelo menos com essa caridade material da distribuição de pequenas coisas. São esses tantos os fatores de reflexão que nós devemos colocar para fazermos um ajuizamento mais criterioso sobre a questão proposta para hoje. Se fazemos da caridade, então, e não somos felizes, o que estaria faltando? Alguma coisa não bate. A conta tem alguma vírgula no lugar errado. O resultado não vem de maneira correta. E esta é, sem dúvida alguma, a grande proposta desafiadora para todos nós. Como finalmente conquistarmos a felicidade, já que esse é o único caminho, praticando a caridade de forma autêntica. Um antigo ex-prefeito de Nova York, já desencarnado, ele de vez em quando fazia julgamentos de coisas criminosas, pequenas, casos policiais, é como se fosse hoje o Tribunal de Pequenas Causas. Então ele, o prefeito, reunia várias questões, várias pessoas que estavam sendo acusadas, para fazer ali um julgamento rápido e decidir as questões, desacumulando, inclusive, os tribunais que tinham questões mais religiosas. E em determinado dia, um acusado estava ali para ser julgado. Motivo: roubo. Um pão ele roubou de uma padaria. A sentença dada pelo prefeito, ou ex-prefeito, foi a seguinte: ele deverá pagar $50 de multa pelo pão que roubou. Porém, a forma de pagamento ele propôs imediatamente. Todas as pessoas presentes ali na audiência estavam também condenadas a doarem $1, até formarem os $50 que seriam pagos, e assim o acusado ficaria livre, alegando ao final que numa cidade em que os cidadãos deixam que um dos seus tenha que roubar um pão para se manter, então todos são culpáveis. E é dentro desse princípio que, com a proposta da caridade universalizada, que afirmamos que estamos muito longe ainda, apesar de gestos louváveis aqui e ali existentes em toda a longa história humana na Terra. O que devemos pensar prioritariamente, muito mais do que no gesto de doar, é sobre quais os sentimentos que nos mobilizam a fazer aquela ação. É aí que está o segredo da felicidade. Quais virtudes já possuímos? Uma delas aqui foi cantada em verso e prosa: a paciência. Porque a verdadeira caridade, segundo Paulo de Tarso, a caridade ela é paciente. E às vezes a gente faz uma caridade
de uma maneira tão irritada, só falta bater na pessoa que está recebendo ajuda, pelo seu comportamento, que consideramos inadequado. Nós que trabalhamos em instituições, estamos fazendo grandes reflexões a esse respeito. Porque às vezes, depois de muitos anos de trabalho, em vez de estarmos com a consciência tranquila, pelo dever cumprido, em relação aos princípios do amor ao próximo, nós não vemos pessoas irritadas, agitadas, nervosas, agressivas. Isso nos chama muito a atenção, inclusive em relação a nós próprios, é claro. Para fazermos esse tipo de reflexão, a caridade está sendo direcionada para o foco que realmente dá a felicidade? Como é que uma pessoa pratica anos de caridade depois se apresenta alterada, nervosa, agressiva, violenta? Não dá racionalmente para conceber que aquele trabalho de caridade ele tinha autenticidade. Fica em suspeição. Os espíritos superiores, eles estão nos ajudando muito. Quando nos colocaram à disposição os livros que nós encontramos como obras básicas da doutrina espírita, codificados por Allan Kardec, quando continuam a escrever, através de uma literatura vastíssima, sugestões de caridade, de amor e de grandes exemplos e testemunhos nessa área, através de médiuns notáveis como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Ivone Pereira e tantos outros, eles estão investindo maciçamente na sensibilização do que seria a proposta da caridade. Que ela já foi percebida de maneira tão invertida que os maiores crimes contra a humanidade foram praticados em nome de Jesus, por pessoas que estariam supostamente praticando a caridade ensinada por ele. É um registro para se pensar. E uma coisa é certa, quando a gente está tentando praticar a caridade autêntica, preparemos-nos, porque os testes virão, para testar se há ou não autenticidade nos nossos gestos de boa vontade. E os testes vêm com toda a força necessária para que o trabalho de caridade seja medido dentro de um clima profundamente verdadeiro. Não são poucas vezes que quem se inicia na tarefa de caridade se vê às voltas com grandes complicações a serem vencidas, não só pessoais como coletivas. E esses testes precisam acontecer. Aqui mesmo no Espiritismo, algumas pessoas chegam a dizer: quando eu comecei a entrar nesse processo de trabalho voluntário, de caridade, minha vida virou de cabeça para baixo. É tanto problema, é tanto teste, surgindo de tudo quanto é lado, de familiares, de gente que eu não conheço, de todos os cantos, até das pessoas que estão nos beneficiando. São tantas ingratidões, tantas injúrias, mas é assim mesmo que o trabalho deve prosseguir. Exatamente para que a gente tenha um aferimento correto das nossas intenções. Normalmente, quem não está bem intencionado, não está ainda com o ideal sensibilizado do princípio da caridade como proposta de conquista da felicidade pessoal, não resistirá aos menores testes de paciência. Ficarão pelo meio do caminho, como a maioria tem ficado. Aqui no Espiritismo, em nossos cursos, ao concluirmos o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós colocamos uma frase que mais ou menos nos fala sobre isso. Que iniciar no trabalho de caridade é fácil. Continuar com ele é difícil. Mas concluir é sacrificar-se. E é assim que as coisas vão acontecendo. À medida em que o trabalho vai caminhando, os testes também vão aumentando na mesma proporção. O que aconteceu, por exemplo, com Chico Xavier, que depois de ter psicografado mais de 100 livros extraordinários de orientação humanitária,
Ele foi acusado, na época, pela maior revista em circulação no país, como sendo um fraudulento. Ele foi atacado duramente. Sofreu muito por isso. Os Espíritos não o pouparam desse teste. Inclusive, essa passagem, ela está registrada no filme que homenageia Chico Xavier, foi lançado este ano. E no estertor da sua dor moral, por ter sido chamado de fraudulento de maneira tão explícita, pública, tão injuriosa, sem chance de defesa, ele pediu ajuda a Maria, mãe de Jesus, de que ele era um confesso devoto. E pediu a ela que ele mandasse alguma coisa, que lhe desse um alento para aquele momento de tanta dor íntima, por aquela expiação tão difícil. Emmanuel, o Espírito que o orientava, depois de algum tempo, veio até o Chico Xavier e lhe disse: olha, Maria mandou uma resposta para o seu pedido. Qual foi a resposta de Maria? Ansioso, dizia Chico Xavier. E Emmanuel disse: olha, ela mandou esta frase: isto também passa. Chico Xavier anotou esta frase e daí por diante ele carregava essa frase sempre com ele, sempre próximo à cabeceira da sua cama, e era a primeira coisa que ele fazia ao acordar. Era lembrar-se desta recomendação da mãe de Jesus. Isto também passa. E Emmanuel, conversando ainda mais sobre o assunto, com Chico, disse-lhe que tudo passa. Não só os momentos difíceis, mas também os momentos alegres. Tudo passa. E a gente precisa compreender a impermanência das coisas para sofrermos menos os impactos dos testes e das provações. José Saramago, escritor português que encarnou esse ano, ele escreveu uma frase que tem praticamente o mesmo teor dessa frase que acabamos de mencionar. José Saramago disse que o ruim da vitória é que ela passa muito rápido. Mas o bom do fracasso é que ele também passa muito